Bom dia a todos. Para me apresentar, eu gostaria de dizer, eu sou engenheiro civil e mestre pela Escola Politécnica da USP, e sou doutor pela GV, onde leciono há 30 anos. Eu tenho 3 especialidades, cada uma delas relacionadas a um dos livros que eu publiquei. A gestão de projetos, que é o que eu venho lecionando nos últimos 30 anos, também a gestão do conhecimento, que foi objeto do meu primeiro livro, e, mais recentemente, eu me especializei em resiliência, que é uma competência que eu julgo importante para o século XXI, como vocês verão. Além da minha atuação acadêmica, sou dirigente de uma empresa de consultoria e agora entrando no mundo da aprendizagem digital. Eu estou chamando a minha palestra de O Profissional do Futuro e o Futuro do Profissional, porque o Edgar trouxe aqui a questão do profissional do futuro, e eu quero discutir um pouquinho, além disso, o futuro deste profissional, né? O que acontece ao longo da carreira e após ela. Então, para isso, eu gostaria de começar mostrando esta imagem. Vocês estão vendo do macaco ao homem de Neandertal, ao Homo sapiens, depois segurando um ancinho, aquele que representa o ser humano já na era agrária, depois o ser humano na era industrial, e no extremo da direita, nós que estamos hoje na sociedade do conhecimento pilotando máquinas. E quero trazer uma frase do Alvin Toffler, escrita há 40 anos atrás. Dizia o Toffler: o analfabeto do século XXI não será aquele que não sabe ler e escrever, mas sim aquele que não consegue aprender, desaprender e aprender novamente. O Alvin Toffler escreveu um livro chamado A Terceira Onda, onde ele coloca esta frase, e ele chamou o livro de Terceira Onda porque ele reconhecia que a primeira onda, ao longo da história da humanidade, foi relacionada à sociedade agrária, a segunda onda, à sociedade industrial, e como terceira onda, como ele não sabia ainda o que vinha a ser aquela onda, ele preferiu chamar de terceira onda. Hoje a gente já pode dizer que esta terceira onda tem nome, é a sociedade do conhecimento. Então, apenas para dar contexto, eu queria comentar a vocês, o Raul Seixas cantava que eu nasci há 10 mil anos atrás, e com isso ele queria dizer que nós, civilizados, a nossa civilização começou há 10 mil anos atrás, entre o rio Tigre e Eufrates, e depois foi se espalhando ao redor de todo o planeta, caracterizando uma forma de organização que era a sociedade agrária. Há algumas poucas exceções de alguns povos que perduraram até quase a atualidade sem terem ingressado sequer na sociedade agrária. São povos primitivos. Exemplo disso, os aborígenes na Austrália e os indígenas brasileiros. Mas, em geral, ao redor de todo o planeta, nesses últimos 10 mil anos, a gente vivenciou a sociedade agrária. Há 300 anos atrás, começa a sociedade industrial, primeiro na Inglaterra e na Alemanha, logo depois contagiando a França e Estados Unidos, e mais tarde, ao longo dos últimos 3 séculos, foi atingindo os demais países. No caso brasileiro, nós tivemos uma industrialização tardia, porque, enquanto éramos colônia, éramos proibidos de ter indústria no Brasil. E, com isso, na verdade, a indústria brasileira passou a prosperar apenas no século XX, e nós só completamos o elenco de indústrias por força de uma reserva de mercado para a informática nos anos 1970. Então, exatamente quando todos os países já estavam vivenciando a sociedade do conhecimento, nós, no Brasil, estávamos completando o nosso ingresso na sociedade industrial. Isto traz um monte de problemas para nós, como trouxe vários problemas para todos os países do terceiro mundo. Porque, em todo o terceiro mundo, esta coisa, este padrão de organização da sociedade, um não substituiu o outro, eles convivem. Então, nós podemos dizer que aqui no Brasil, como em todos os países do terceiro mundo, o arcaico, representado pela sociedade agrária, convive com o moderno, representado pela sociedade industrial, e com o pós-moderno, que é a sociedade do conhecimento. Isso traz uma série de complicações. Por exemplo,
para quem trabalha na agricultura, nós ainda temos no Brasil uma grande quantidade de gente ocupada com a agricultura de subsistência, de baixo uso tecnológico, não requer muito conhecimento, muita formação educacional, e, obviamente, os resultados em termos de produtividade e tudo mais são muito limitados. E convivemos com o agronegócio, com aquela agricultura que já foi mecanizada, e convivemos também com a agricultura de precisão, com o uso da biotecnologia, drones para fiscalizar o pasto e assim por diante. Então, vocês podem observar que nós vivemos as três realidades simultaneamente. Apenas para que vocês tenham mais uma ideia disto, das 27 unidades federativas do Brasil, apenas 10 têm a maior parte do seu PIB vindo da indústria. Nós temos 17 estados cuja maior parte do PIB ainda vem da economia, do setor primário da economia, que é a agricultura, mineração e pesca. Então, isso indica que nós vivemos uma situação complicada. No setor metroferroviário, eu também acho que existe a mesma coisa. A gente ainda vê carroça convivendo com formas de transporte que correspondem à era moderna, como o trem, e estamos na sociedade do conhecimento, quando a gente vê metrô sem condutor, o uso da tecnologia BIM para fazer projeto, autosserviço sendo espalhado em todos os serviços associados ao transporte público, e assim sucessivamente. Então, de novo, nós temos mais esse problema. Mas existe um problema mais sério envolvendo esta mudança de padrão de organização da sociedade. Neste gráfico, nós temos os 4 fatores que determinam a construção da riqueza de uma economia: recursos naturais, recursos humanos, capital e recursos intelectuais. O que acontecia na sociedade agrária? Nós tínhamos um imenso uso de recurso natural e de mão de obra, e baixo uso de capital e baixo uso de recurso intelectual. Havia gente, até uns 20 anos atrás, que dizia que a maior vantagem competitiva do Brasil era exatamente o fato da gente ser um país de dimensões continentais, com muitos recursos naturais e com uma mão de obra barata, e era barata porque era desqualificada. Creio que hoje ninguém mais fala isso, porque a gente percebeu que isso já não é mais vantagem comparativa entre as diferentes sociedades. O que acontece na mudança quando uma determinada sociedade migra para a sociedade industrial? Ocorre uma reorganização de todo o mundo do trabalho. E como o novo padrão de sociedade precisa de menos gente trabalhando, vai ocorrer um desemprego de natureza estrutural. Olha o que acontece com o gráfico quando a gente vai falar da sociedade industrial. Muito pouco uso de recurso natural. Ao longo de toda a era industrial, os recursos naturais mais importantes eram o aço e o petróleo. Mesmo assim, não precisando tanto de recursos naturais. A necessidade de recursos humanos era menor, porque as máquinas traziam um ganho de produtividade tão grande que, em todos os países que se industrializaram, a gente vai observar, em média, 15% de desemprego estrutural. O que são esses 15%? Pessoas que trabalhavam no campo e não conseguem se adaptar a essa nova vida nas cidades, no trabalho urbano, num trabalho que exige mais escolaridade, porque agora precisa ter, pelo menos, o ensino fundamental. E o grande problema da sociedade industrial é que ela exigia muito capital. E isto fez com que as sociedades que tinham mais capital e investiram na indústria rapidamente prosperaram e se tornaram países do primeiro mundo. E aí foi cunhado o terceiro mundo ao qual pertencemos, como os países que não tinham capital suficiente para se industrializar. Então, a gente nota uma coisa interessante. No início do século XX, a 4ª maior economia do mundo era a Argentina, sociedade agrária. 20 anos depois, a Argentina já não estava mais entre as 10 maiores economias, porque os países industrializados tinham assumido esse papel. Bem, a partir de 1970, de fato, a gente ingressa na sociedade do conhecimento, inclusive no Brasil. E aí ocorre mais uma mudança neste gráfico. Vejam o que acontece aqui.
Recurso natural, cada vez menos. Não precisamos mais de tanta terra, não precisamos mais de tanto alimento, o nível de produtividade da agricultura é extraordinário, com o uso de biotecnologia, e assim sucessivamente. Também não precisamos mais de tanta mão de obra. Quando eu entrei na faculdade, o grande temor que a gente tinha é que os robôs iam roubar emprego de operário de indústria. Passados aí 40 anos, eu posso afirmar com segurança de que, de longe, esse não era o maior problema causado pelo ingresso na sociedade do conhecimento, porque a introdução do microcomputador e agora do smartphone roubaram mais empregos do escritório do que qualquer robô roubou de emprego na indústria. E isto envolve e afeta a todos nós. Também há um fenômeno curioso que, na sociedade do conhecimento, o capital não é mais tão importante. Então, de repente, na sociedade do conhecimento, a gente vai ver coisas assim. Os 2 países que mais produzem software no planeta são a Índia e o Brasil, países de terceiro mundo. É porque não precisa de capital para ser valioso na sociedade do conhecimento. Agora, recurso intelectual é um assunto muito sério. A sociedade do conhecimento é a sociedade dos hipereducados. E aqui nós ainda temos um problema. Nós entramos num milagre econômico junto com a Coreia do Sul, que tinha mais ou menos o mesmo padrão, tanto de analfabetismo, quanto de escolaridade, PIB, per capita e assim por diante. Decorridos aí 30 ou 40 anos, a Coreia do Sul eliminou o problema do alfabetismo, tem 95% da população totalmente alfabetizada e mais de 60% com nível superior. Nós, no Brasil, ainda não acabamos com o analfabetismo está sendo extinto pela morte das pessoas analfabetas. E nós ainda temos uma quantidade de profissionais com nível superior muito abaixo de qualquer economia equivalente à economia brasileira. Enquanto a média da União Europeia é de 50% da população com nível superior, nós não chegamos a 20% no Brasil. E, com pós-graduação, temos pouco mais de 6%. Então, significa que, nessa sociedade hiperescolarizada, nós ainda estamos em defasagem. Eu coloco tudo isso em conceito porque a sociedade do conhecimento vai trazer vários desafios para nós, além daquele desafio de aprender a resolver o problema do desemprego estrutural. Da passagem da sociedade industrial para a sociedade do conhecimento, os estudiosos mais otimistas arriscam o palpite de que o desemprego estrutural é da ordem de 40%. Exatamente porque pessoas que não têm o perfil exigido pela sociedade do conhecimento não conseguem mais prosperar nas suas carreiras. Nos últimos 20 anos, qualquer metalúrgico que vivia no ABC paulista e que tenha perdido o seu emprego não voltou a trabalhar na sua especialidade. Isto é uma realidade aqui, pertinho de nós. O que acontece, então, por exemplo, com a educação? As escolas não conseguem mais acompanhar esta criação e esta extinção de certas carreiras profissionais. O Edgar falou da biomedicina e tal, carreiras que não existiam há 20 anos atrás. E, em contrapartida, é possível que nos próximos 20 anos se criem muitas novas carreiras, e quase sempre o que a universidade vai fazer vai ser correr atrás das demandas que o mercado vai posicionando, e, portanto, nós vamos viver momentos de ruptura muito intensos no ambiente acadêmico. Também no ambiente das organizações há um desafio imenso. As organizações não podem mais assegurar emprego para a vida toda, como era na geração dos nossos pais. Além disso, as organizações já perceberam que há dificuldade de assegurar carreira para os seus próprios profissionais, porque agora, na sociedade do conhecimento, as carreiras não são mais lineares. Tem gente que começa a atuar no setor privado, migra para o setor, para o terceiro setor, depois vai para o setor público, volta para o setor privado e assim por diante. Porque, na medida que os 3 setores passaram a ter níveis de exigência muito elevados em termos de competência dos seus profissionais, criou-se essa oportunidade de migração.
as carreiras não são mais lineares. E também ocorre de as próprias instituições serem questionadas. Não existe mais nenhuma instituição consensual na sociedade do conhecimento. A gente está acompanhando aí discussões de gênero, discussões de instituições como casamento, já não são mais a maioria na formação das famílias, e assim por diante. Tudo isso caracteriza que, de fato, a migração da sociedade industrial para a sociedade do conhecimento, ela trouxe uma revolução muito mais intensa e profunda do que foi a revolução da passagem para a sociedade industrial. Nesta situação de desemprego estrutural, nós precisamos de indivíduos com algumas especialidades. Em primeiro lugar, indivíduos criativos. O Domenico De Masi, um sociólogo do trabalho italiano, há 30 anos atrás, ele defendeu a ideia de que o único jeito de alguém preservar o seu emprego, neste ingresso na sociedade do conhecimento, era fazer trabalho criativo, porque a criatividade, na visão do De Masi, era a única coisa que o computador não podia substituir, que seria muito difícil substituir. Então, vivemos uma sociedade que preza muito a criatividade, preza muito a resiliência, enquanto capacidade de voltar ao normal, capacidade de recuperação e capacidade de superação. Antigamente, as crises econômicas tinham um ciclo que durava 70 anos. A cada 70 anos, a gente tinha uma grave crise. Agora, este período se estreitou para 7 anos. A cada 7 anos, a gente teve uma grande crise no Brasil. Eu me formei, logo em seguida, peguei a crise da engenharia brasileira do início dos anos 80, depois, nos anos 90, tivemos uma segunda crise, agora estamos vivendo a pior crise econômica da história do Brasil, e nada indica que a gente não terá as próximas crises em intervalos menores. Também nós precisamos de gente multicultural, porque, como efeito da globalização, com a redução do tempo e das distâncias, a gente precisa ter uma cabeça global, mesmo que a gente tenha uma atuação local. E isto implica em a gente ser mais cosmopolita. E, por esta razão, a gente precisa raciocinar sempre imaginando, por exemplo, que os nossos concorrentes não são só as empresas instaladas aqui na região onde a gente vive. A concorrência é global, assim como o conhecimento é gerado globalmente, assim por diante. Por fim, havia antes uma contraposição entre o especialista e o generalista, que o Edgar e o Gesuíno, de uma certa forma, mencionaram. Eu queria dizer que esse antagonismo foi superado. Eu não acredito mais no generalista. Agora, na sociedade do conhecimento, nós precisamos ser multiespecialistas. E aí cria um problema muito sério, porque, normalmente, no nosso curso superior, seja de tecnologia ou de bacharelato, a gente cria uma especialidade e vamos ter que desenvolver várias outras durante a carreira. Você mencionou trabalho em equipe, relacionamento humano, tem que ser especialidade de qualquer profissional, e a gente não aprendeu na escola, e assim por diante. Tudo isso remete ao tema que já foi aqui colocado, que, na verdade, a gente vai ter que continuar aprendendo e estudando pelo resto da vida. Eu fiz aqui um cálculo do nosso investimento ao longo da vida. Se somarmos aí 35 anos de trabalho, isso representa 80 mil horas. Se somarmos toda a nossa educação, desde a educação infantil até a pós-graduação, resulta em 20 mil horas estudando. E sobra 114 mil horas que a gente vai aprender na escola da vida, ou na convivência social, ou no ambiente do trabalho. Então, vocês podem imaginar que a gente, além das escolas, tem um espaço para continuar aprendendo muito grande. E, na verdade, as escolas ficaram restritas a um período da vida da gente, que era o período até a gente iniciar a vida do trabalho. Eu fiz uma pesquisa com alunos de pós-graduação via satélite da Fundação Getúlio Vargas, espalhados em 71 cidades do Brasil. E é um curso para jovens, né? Em geral, 40% dos jovens têm menos de 26 anos de idade. E uma das perguntas que fiz era:
Onde você mais aprendeu nos últimos 2 anos? Para minha infelicidade e surpresa, 58% deles responderam que aprenderam mais trabalhando. 23% aprenderam mais convivendo, 16% aprenderam mais estudando. Mesmo os recém-formados indicam que aprenderam mais trabalhando. Isto, para mim, é uma tristeza, porque tem coisa que a gente só aprende na escola, não dá para aprender no ambiente de trabalho. Por exemplo, o raciocínio científico só se aprende na escola, o raciocínio probabilístico só se aprende na escola, as convenções da fala e da escrita só se aprende na escola, a matemática mais sofisticada ou as técnicas mais sofisticadas de engenharia só se aprende na escola. Mas esta é a nossa realidade. E ela indica um jargão que muita gente de RH está usando, o tal do 70-20-10, né, como política de educação das organizações. 70% aprende no trabalho, 20% convivendo, e apenas 10% do investimento é feito na educação continuada corporativa. A minha pesquisa trouxe mais um dado importante, que, na média brasileira, as pessoas tinham 41 horas semanais de tempo livre. Isto não varia conforme a cidade, é um erro a gente imaginar que quem vive em São Paulo tem menos tempo livre do que quem vive numa cidade pequena, porque o estilo de vida é diferente e acaba acontecendo de haver muita homogeneidade. Bom, se eu separar 10 horas semanais para a educação, para o meu aprendizado, significa que em um ano, com 52 semanas, eu teria mais de 500 horas de educação. Com 600 horas de educação, dá para adquirir fluência numa segunda língua, dizem as pesquisas. Com um pouco mais disso, dá para adquirir fluência em qualquer instrumento musical, exceto o violino. Com um pouco mais disso, dá para adquirir fluência em qualquer esporte ou em qualquer prática esportiva. Bom, se a gente tem 40 horas semanais ao longo da vida, imaginem quanta coisa a gente pode aprender fora das escolas ao longo da nossa vida. Então, aqui há um primeiro grande problema. Antigamente, a universidade formava para toda a carreira do indivíduo. Mas, como houve uma imensa aceleração do conhecimento, agora a universidade sabe que ela só forma para o ingresso no mercado de trabalho. Porque muda tanto o conhecimento que é possível que, quando o profissional se torne sênior, aquilo que ele aprendeu na escola já não esteja mais em vigor. Também há um problema de que há inúmeras atividades que não são ensinadas na escola, elas são forjadas no trabalho e na convivência humana. E também há uma progressão de carreira. Embora tenha alguns profissionais, como Edgar comentou, que não querem virar gestor, querem continuar na atuação de cunho mais técnico, em geral, na progressão de carreira, a gente sai do mundo técnico, vai para o mundo gerencial, sai do mundo operacional, vai para o mundo mais estratégico, e tudo isso implica também numa limitação. Eu, quando estudei engenharia, não estudei o que precisava fazer para montar uma empresa de construção, ou para gerenciar pessoas, ou para lidar com questões de trabalho em equipe e assim por diante. Essas coisas a gente teve que aprender depois. Diante disso tudo, nós precisamos, então, continuar nos desenvolvendo. Nós precisamos continuar desenvolvendo nossos conhecimentos, porque eles mudam todo dia, nossas habilidades, porque o mercado de trabalho está cada vez mais exigente, nossas atitudes diante de um ambiente turbulento, cheio de crises e de revoluções. Precisamos ter sensibilidade, porque, no meio desse processo todo, muita gente sofre, e precisamos desenvolver um estilo ou uma marca pessoal que nos diferencie das centenas ou milhares de profissionais que tiveram uma formação equivalente a gente. Também precisamos aprender a ter disciplina de planejamento e controle e foco no desempenho. Diante disso tudo, vamos, então, caracterizar 3 tipos de educação. Existe a educação formal, que é aquela feita nos cursos regulares, ao qual o Edgar se referiu. A educação formal tem como principal propósito ensinar as pessoas a pensarem, seja nos cursos de cunho mais teórico ou de cunho mais prático, o objetivo primordial é ensinar a pensar e dar diploma que habilita e certifica a trabalhar na profissão. Isso, então, vale
para o ensino fundamental, para o secundário, para o superior, para os MBAs, para o mestrado, para o doutorado, e também para os cursos de pós-graduação, antigamente chamados de lato sensu, ou de educação profissional. Existe também uma educação não formal, que você se referiu, que é exatamente o âmbito da educação corporativa, também é o âmbito das academias, a Casa do Saber, e essas coisas todas, e também no âmbito da educação profissional, Senai e tudo mais. Esse tipo de educação, na verdade, desenvolve habilidade, e não diploma, só dá certificado. Existe também a educação informal. É essa que a gente vai aprender sozinho, sem ajuda de professor e fora da sala de aula. O objetivo primordial dela é desenvolver maturidade e sabedoria. Requer disciplina, e aqui envolve os principais veículos, são as viagens para o aprendizado cultural, museu, zoológico, aquário, a aprendizagem por meio digital. Hoje, a fonte primária de aquisição de informação no Brasil é o smartphone, por incrível que possa parecer a muitos de vocês. Nós temos 100 milhões de usuários usando o smartphone para obter informação, quase sempre por meio de vídeos ou imagens e não de texto escrito. Também na convivência social a gente aprende muito, e na aprendizagem diletante. Tem gente que estuda coisas que não tem nada a ver com a sua formação, e este aprendizado ele vai se solidificar e vai ajudar a construir aquela sabedoria prática que eu acabei de mencionar. Bom, o metroviário ele vai ter como um assunto muito importante na sua carreira a educação formal, mas isso só vale até ele se tornar um profissional sênior, ou seja, até os primeiros 10 anos de carreira. A partir daí, não é mais o seu currículo que conta para a evolução da sua trajetória profissional. A partir daí, são as habilidades que ele adquiriu, e, por essa razão, a educação não formal, a Unimetro, por exemplo, é tão importante ao longo de toda a carreira do indivíduo. E também a educação informal. A educação informal ela vai ser muito importante na trajetória do metro ferroviário, inclusive na situação de pós-emprego. Porque o que está acontecendo na sociedade do conhecimento? A gente não para de aprender quando se aposenta. Até porque, hoje em dia, com a expectativa de vida tão elevada, as pessoas têm um período de pós-emprego quase equivalente ao período de emprego. Uma mulher, por exemplo, que trabalhe 25 anos no emprego e se aposente aos 60, deve viver mais 25 anos e continuará precisando aprender até o final da sua vida. Por isso, nós estamos falando em lifelong learning, aprendizado pela vida toda. É um conceito mais amplo do que o conceito de educação continuada ou de educação permanente. É a compreensão de que realmente a gente precisa continuar se desenvolvendo, porque, como disse o Einstein, na hora que a gente parar de aprender, a gente começa a morrer. Tem uma frase de um economista, também falou isso há 20 anos atrás, numa época que as empresas faziam downsizing, eliminando níveis hierárquicos. Também as empresas, naquela ocasião, ganharam uma agilidade, reduzindo a idade média dos seus executivos. O Lester Turrow, então, faz o seguinte comentário. As empresas que expulsaram os executivos de maior maturidade para abrir espaço para os mais jovens, hoje estão contratando aqueles executivos sêniores como consultores e coaches de jovem executivo. Porque nada substitui a maturidade, a sabedoria, a rede de contatos, e o bom senso e a resiliência daquele profissional maduro. E, por essa razão, eu queria sugerir aqui que, no pós-carreira, abre-se a perspectiva importante para profissionais do setor metroferroviário. Em primeiro lugar, na produção de conhecimento. Quem passou muito tempo trabalhando num determinado segmento pode se dedicar à ciência e tecnologia, à escrita de livros, de artigos, de blogs, vídeos, palestras e assim por diante. A gente ainda tem muito valor profissional no pós-emprego. Por exemplo, como educador, coach e mentor, que são as carreiras mais longevas da sociedade do conhecimento.
Enquanto nas empresas as pessoas são jubiladas em torno dos 60 ou 65 anos de idade, na universidade, enquanto o cérebro estiver sadio, a pessoa pode continuar. Nós temos exemplos de professores maravilhosos na nossa universidade com mais de 80 anos de idade. E isto é característico também da sociedade do conhecimento. Também existe um valor social. Muita gente no pós-emprego pode se tornar empreendedor social, pode fazer trabalho voluntário ou pode atuar como prosumidor, que eu já vou explicar o que é. Tudo isso significa trabalhar na colaboração, na inclusão e no trabalho em comunidade. 3 competências importantes que precisam ser desenvolvidas já na fase do emprego. Só para explicar o que é o prosumidor, é mais um conceito criado pelo Alvin Toffler. Pouquinho antes de morrer, ele escreve um livro chamado A Riqueza Extraordinária, que ele diz assim: até agora, na história da humanidade, os economistas se preocuparam só com a economia financeira e não perceberam que existe uma economia invisível e que, se fosse computada, mostraria o tamanho da riqueza que é criada. Prosumidor, para o Alvin Toffler, é a mistura do produtor e do consumidor. Vou dar aqui alguns exemplos. Todo mundo que faz autosserviço, por exemplo, eu vou ao banco e não preciso passar na fila do caixa, porque eu resolvo meus problemas no ATM, está fazendo um trabalho como prosumidor. Ele produz trabalho ao mesmo tempo que ele é consumidor do serviço bancário. Todo mundo que faz trabalho não remunerado é um prosumidor. Todo mundo que cultiva alimento para si, produz energia para si, ou faz compostagem em casa para reciclar resíduo, está fazendo uma atividade de natureza econômica, só que não é monetizada. Todo mundo que produz e escreve em blog, Twitter, YouTube, está participando dessa economia invisível. Ou produz software aberto, produz música e coloca, divulga na internet, usa repositórios digitais, está criando uma riqueza invisível. Todo mundo que deixa o seu computador ser usado para a nuvem está gerando uma riqueza econômica. Vocês imaginam se tudo isso tivesse que ser monetizado, quanto a gente poderia ganhar de dinheiro por fazer essas coisas, né? Também, todos aqueles que produzem inovação livre, seja criando softwares como a Wikipedia e assim por diante, o Linux, estão gerando coisas para essa economia invisível. Todos os home brokers, as pessoas que sozinhas gerenciam seus investimentos, estão também gerando riqueza econômica. Hoje tem um modismo que eu lamento bastante, mas está prosperando, por exemplo, nos Estados Unidos, de certos pais tirarem o filho da escola para assumir sozinho a educação dos seus filhos. Também há cientistas e pesquisadores amadores, e há todo o trabalho da filantropia fazendo parte desta economia invisível. O próprio Toffler estima que a economia invisível, num país desenvolvido, monta a 25% da economia formal. Eu arrisco o palpite de que, num país subdesenvolvido, como é o nosso, o percentual de riqueza econômica é muito maior. Tem coisa que a gente só resolve no Brasil fazendo trabalho em mutirão, usando trabalho voluntário ou mal remunerado, ou remunerado simbolicamente. E isto tudo são oportunidades que se abrem para todos nós, desde o período do emprego até o período do pós-emprego. Por isso, vamos falar um pouquinho, então, dessa terceira carreira, que, para mim, seria o futuro de qualquer profissional depois que abandonar seus empregos no setor metroferroviário. É uma carreira mais fecunda que as duas anteriores, é uma carreira que gera muito maior riqueza, riqueza essa distribuída pela sociedade, é aquela que produz maior autorrealização do indivíduo para consigo mesmo, entendendo que preserva a sua função na sociedade, é a que produz maior valor para a sociedade, é um valor não egoísta, e é a que deixa o maior legado para toda a sociedade. Por isso, espero que os especialistas do metrô continuem produzindo riqueza por toda a sua vida e não se preocupando apenas com a fase da sua atuação profissional. Muito obrigado.
Estamos aí com o nosso horário bastante apertado e alguma consideração final, professor? De uma forma rápida, por favor. Bom, eu acredito que, com a explanação que o professor Paulo fez também, né, só fazendo umas observações rápidas aqui, eu acho que, com relação a você aprender a trabalhar em equipe, você vai aprender isso com relação ao decorrer da sua vida, sim. A única coisa é que, dentro da instituição, vai te ensinar quais são as ferramentas que você vai usar para trabalhar em equipe. Eu acho que isso é algo muito importante que a gente deixe. Segundo, a evolução quando o professor falou que não tem mais formação generalista, realmente, eu acho que não tem mais como você ter uma formação generalista. As coisas são muito rápidas. O telefone celular que funcionava há 2 anos atrás, hoje já não tem mais atualização para ele. Eu acho que é mais ou menos o exemplo do que acontece com a gente na sociedade. Então, a gente precisa sempre evoluir. E, finalizar, agradeço a oportunidade que a AMESP deu para apresentar esse processo, essa forma de dispor a educação tecnológica dentro do nosso contexto, e convido a todos que tiverem interesse em entrar no site da FATEC Tatuapé, porque na próxima semana ocorre a Semana de Tecnologia dentro da FATEC, inclusive o metrô vai fazer parte da pesquisa Origem e Destino dentro da FATEC, então todos estão convidados a procurar pela FATEC Tatuapé e participar da Semana de Tecnologia. Obrigado. Obrigado, professor. Professor. Bom, eu fico feliz de ver que também a universidade, a FATEC, a Unip, as escolas que eu atuo, a GV e a FIA, estão mais próximas do ambiente do trabalho e estão oferecendo mais coisas fora desse contexto dos cursos regulares. Eu acho que é aí que a gente pode contribuir muito para esse novo padrão de aprendizagem pela vida toda. E fico feliz também de ver toda a visão de vocês de que, além das carreiras técnicas, tem que fazer todo esse trabalho, o trabalho em equipe, a inteligência emocional, e tudo isso precisa ser desenvolvido nos profissionais. Muito obrigado. Obrigado, professor. Também faria uma consideração importante. A Unip, ao acolher eventos e momentos como esse, ela demonstra a sua abertura, a sua vontade de estar junto com os profissionais, a sua vontade de promover momentos de conhecimento. E, a partir disso, podemos, juntos, havendo interesse de qualquer fonte de conhecimento, desenvolver núcleos que gerem aprendizado para as pessoas. Eu fiz umas anotações rápidas aqui, né? Esse profissional, para ele ser melhor, com a evolução de tecnologia e a evolução do conhecimento, o professor falou muito bem, seria muito importante ter um mentor, um coach, alguém que possa orientar. O conhecimento hoje está disponível, né? Se qualquer um dos senhores quiser saber qual é o PIB da Finlândia, é só pegar aí no celular que tem. Eu lembro que na minha época demorava um pouco. Então, ok, mas seriam essas informações que estão disponíveis, compatíveis, adequadas para o desenvolvimento e para a aprendizagem? Né? Quem seria capaz de discernir e de orientar? Por isso a importância de quem já passou, por isso a importância dos professores e das instituições de ensino. O lato sensu é uma área do conhecimento bem flexível, que permite essa integração, tá certo? Eu acho que o resto aqui, professor, vocês falaram tudo. Aqui não sobrou muita coisa para falar, não, porque os dois completaram bem.